Qual é a diferença de sujeito para substantivo? Toda classe gramatical, toda palavra na língua portuguesa, ela tem uma classe gramatical, ela pertence a uma classe gramatical. Então, por exemplo, nessa frase, ia desaparecendo no mar o navio, cada palavra que está aqui pertence a uma classe gramatical. No caso aqui, no é a preposição em mais o artigo o. Mar é um substantivo, ia é um verbo, desaparecendo é outro verbo, juntando os dois para formar o significado de ia desaparecendo, formou-se uma locução, são duas palavras com um significado apenas de desaparecer numa ação contínua, ia desaparecendo. Então, não é um verbo funcionando sozinho, são dois verbos funcionando, aparecendo juntos aqui. Então, a gente vai chamar de locução verbal. Esse conjuntinho aqui ia desaparecendo. O aqui é o artigo que está aqui, ele está junto com a preposição em, o. Ele é um artigo junto com a preposição em. Aqui ele é artigo sem a preposição e navio é um substantivo na classe gramatical. Na classe gramatical, ele é navio, ele é substantivo. Porém, as palavras também exercem uma função sintática, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma palavra que é a palavra para. Para é uma preposição. Preposição não exerce função sintática. E o que é uma conjunção. Conjunção também não exerce função sintática. Então, preposição e conjunção não vão ter função sintática, mas as outras palavras vão ter função sintática. Então, vamos nos deter apenas nas palavras que são o núcleo do sujeito aqui. Nessa frase, ia desaparecendo no mar o navio. O navio é o sujeito simples dessa frase. Então, o navio na classe gramatical é substantivo, mas na função sintática ele é sujeito, sujeito simples. Então, o navio pertence à classe dos substantivos, classe gramatical dos substantivos, mas exerce uma função sintática nesta oração de sujeito simples. A mesma coisa aqui, menino e seu amigo. Iam andando para a escola o menino e seu amigo. Menino é substantivo na classe gramatical e amigo também é substantivo na classe gramatical. Mas na função sintática, menino é sujeito e amigo também é sujeito, porque eles estão aqui exercendo uma ação em cima desse verbo. Quem iam andando para a escola? O menino e seu amigo. Eles são sujeitos dessa ação aqui. Eles são sujeitos dessa locução verbal. Eles é que iam andando, então eles estão funcionando como sujeitos desse verbo aqui, sujeitos dentro dessa oração, né? Eles que estão fazendo essa ação acontecer. Então, é também de quem eu estou dando uma informação, desse núcleo aqui, menino, e desse aqui, amigo, é um sujeito composto. Muita gente fica perguntando, menino é substantivo ou é sujeito? Então, vamos lembrar. Dentro da classe gramatical, menino e amigo são substantivos, mas na função sintática, eles funcionam como sujeitos nessa oração aqui. Se eu for mudar a maneira de colocar a frase, por exemplo, falar como se fosse assim, chame o menino. Chame quem? É outra pessoa que está chamando, então o menino não é mais sujeito, porque não é ele que está chamando, ele vai ser chamado. Então, menino já vai passar a ter uma outra classe gramatical,
outra função sintática. A classe gramatical vai continuar sendo substantivo, mas a função sintática vai mudar de acordo com a mudança de outra frase. A função sintática dele vai mudando de acordo com a frase que vai aparecendo diferente. Mas nesse caso aqui, menino, que nós estamos trabalhando a diferença de sujeito para substantivo, então vamos lembrar, na classe gramatical, substantivo, cada uma dessas palavras, desses núcleos, e na função sintática, nesses exemplos aqui, são sujeitos. E já foram trabalhados em outros vídeos essas explicações do sujeito.